Se você tem uma empresa que atua no digital e está no regime do Simples Nacional, eu preciso te fazer uma pergunta incômoda. Você já calculou quanto de imposto você está pagando sobre um dinheiro que nem é seu? Do que eu estou falando? Os gastos com Meta, com Google, por exemplo, em tráfego pago, são investimentos para escalar o seu negócio, mas você paga imposto em cima do valor total que você fatura dentro do Simples. E quem fica muito feliz com esse resultado é o governo. Mas calma, que até o final desse vídeo eu vou te mostrar por que talvez o regime do lucro real possa ser o que faz mais sentido para o seu negócio, se ele é digital e escala, cresce muito rápido. E também vou mostrar que ele não é assim tão complicado e impossível como talvez o contador tenha dito para você. É só uma questão de entender a mecânica de funcionamento e se adaptar a essa realidade. Nesse vídeo você vai entender por que o Simples Nacional é um regime que pune empresas que crescem muito rápido em escala, como funciona a dinâmica do lucro real e por que talvez ela seja mais interessante para esse tipo de negócio, quais são os mecanismos que transformam os seus maiores custos talvez nos seus maiores redutores de impostos, e no final eu vou te mostrar qual é o erro mais comum que as empresas cometem que podem transformar essa estratégia tributária num grande passivo. O Simples Nacional ele foi criado para simplificar a vida do pequeno empresário. E de fato é isso que ele faz. Ele gera uma única guia com todos os impostos concentrados e aplica uma alíquota, que é um percentual, em cima do faturamento. Essa alíquota vai subindo na medida que o seu faturamento sobe. Mas veja bem, presta muita atenção. Sempre no Simples Nacional, a sua alíquota, o seu imposto é calculado em cima de quanto você fatura, independente se o seu negócio gera lucro ou não. Então o grande problema aqui está quando o seu negócio ele cresce, ele escala muito rapidamente. Para isso, ele pega boa parte desse resultado de lucro e ele reinveste no negócio, gerando quase nenhuma margem para quem é dono, mas pagando altos impostos, porque, de novo, o imposto é calculado sobre o faturamento e não sobre o resultado de lucro gerado no final. Deixa eu te trazer alguns números para mostrar como isso funcionaria na prática. Imagina uma empresa do digital que ela fatura R$400 mil por mês. Ótimo! Se ela está no Simples Nacional, nessa faixa de faturamento, ou perto já do lucro presumido, ela deve ter uma alíquota, uma carga tributária próxima a 16%, tá? Imagina que desses R$400 mil, ela vai ter R$200 mil de despesa com tráfego, com Google, com Meta, para reinvestir no crescimento, para ampliar o tamanho dela, para chegar mais rápido em novos clientes. Fora isso, ela tem despesas com folha de pagamento, aluguel, energia, etc. E vamos supor que no final ela tenha de lucro, de valor efetivo em cima dos R$400 mil, um valor equivalente a R$70 mil. Só que lembra, sobre R$400 mil ela tem 16% de carga tributária, então ela vai pagar R$64 mil no mês de imposto. Então, dos 70 mil de lucro, menos os 64 mil, sobrou R$6 mil de lucro limpo no final, mesmo para os donos do negócio. A gente está falando aqui de 1,5% de margem de lucro, mas 16% de carga tributária sobre o faturamento. Portanto, gerar R$400 mil de faturamento mantendo uma margem de 1,5% não é só um crescimento em escala. É quase como ser um sócio só no lado bom do governo, que está ficando com 16% enquanto o dono da empresa fica com 1,5%. E o pior de tudo isso é, se o seu faturamento cair um pouquinho, o seu custo se mantiver, talvez em algum mês você nem tenha lucro. Então não é 1,5%, pode ficar no negativo, mas o governo vai ter garantido os 16% dele. E é nesse cenário que eu te apresento o lucro real, que é um regime que funciona diferente e que faz muito mais sentido para esse modelo de negócio que eu acabei de explicar. Agora, no lucro real, essa lógica ela é invertida. Por quê? Você vai faturar, arcar com as suas despesas, por exemplo, aqueles R$200 mil no Google e na Meta. Esses 200 mil são despesas dedutíveis, que geram crédito tributário, assim como as outras despesas do seu negócio. E aí vamos imaginar que dos seus R$400 mil você reinvestiu quase tudo no negócio. Praticamente não teve lucro. Os maiores impostos, que são o IRPJ e a CSLL, seriam calculados sobre o lucro. Se você não tiver lucro, ficar num mês em prejuízo, você não vai pagar nada de IRPJ e de CSLL. Resta ainda PIS, COFINS, ISS ou ICMS, a depender do seu modelo de negócio. E esses impostos, eles são sobre o faturamento, sim, mas eles também geram créditos a depender do seu modelo e das despesas que você tem. Então, PIS, COFINS, por exemplo, ele começa em 9,25 no lucro real. É muito mais caro do que o simples ou o lucro presumido. Mas se você tiver uma boa estruturação de despesas e quase tudo ou tudo isso gerar crédito de PIS/COFINS, ele cai para quase zero. Muito mais vantajoso do que o Simples Nacional. E uma lógica muito parecida pode ser adotada no ICMS, por exemplo. Já o ISS é diferente. Mas a conclusão final é, talvez você troque 16% de carga tributária por algo próximo a 3, 4%.
sobre o faturamento, nesse cenário em que você não gera lucro, ou até menos, a depender da estruturação que for feita. Portanto, essa tributação se torna muito mais vantagem. Pensa que essa diferença de dinheiro que você não está pagando de impostos, você pode usar também como um motor de reinvestimento no seu negócio. E aqui, especificamente nesse regime, existem pontos que muitas empresas ignoram. E eu trago aqui os 3 grandes redutores de impostos dentro do lucro real, sendo o primeiro deles pessoal, equipe. Então as pessoas que são necessárias para o seu negócio funcionar e operar geram custo e esses custos dão direito a créditos tributários para PIS, COFINS, para IRPJ, então vão reduzir a sua base de impostos e vão te ajudar a pagar muito pouco. O segundo grande redutor é o tráfego pago, mas aqui especificamente para as empresas que atuam no digital, porque o CARF deu uma decisão agora, recentemente, então isso é uma mudança novinha, fresquinha, de que se a empresa funciona totalmente no digital, tudo que ela gastar com tráfego pago é uma despesa que gera crédito tributário. É o exemplo que eu dei lá atrás sobre o Google e a Meta, nesse case aqui dessa empresa digital. E o terceiro redutor, caso a sua empresa gere lucro, é usar juros sobre capital próprio, que é uma forma de distribuição de lucro que tem redução da carga tributária e vai dar incentivo para que você pague ainda menos imposto. O fato é, independente desses 3 redutores, o lucro real ele é um regime que permite muito mais análise jurídica e contábil, criando situações de crédito para que você pague menos imposto possível dentro da sua operação. Então, essa análise precisa ser feita com profundidade, mas tomando o devido cuidado para a gente não cair no erro mais comum que as empresas cometem quando vão fazer a transição do simples ou do presumido para o lucro real, e eu vou te explicar qual é esse erro agora. Justamente em função desse funcionamento do lucro real, na contabilidade é fundamental ter as notas, documentos e registros de absolutamente tudo. Eu estou falando de todas as vendas, receitas e faturamento, todas as despesas de toda a categoria possível dentro da empresa, porque é justamente a receita menos despesa a base de cálculo da maior parte dos impostos possíveis. No Simples Nacional e no lucro presumido, isso não é tão importante, porque o governo não olha de forma tão criteriosa as suas despesas, uma vez que o seu imposto é pago apenas em cima do seu faturamento. Agora, quando o seu imposto vai ser pago sobre o seu lucro, ele quer saber quais são as suas despesas, no detalhe, documentada. A falta de documentação, preparo, estrutura, controle financeiro, quando entra no lucro real, pode ser um tiro no pé. É por isso que muitos contadores têm medo de levar os seus clientes do simples para o lucro real. O lucro real ele exige muito mais maturidade de gestão financeira, controle documental, registros, documentos, provas de que aquilo foi efetivamente realizado e não é tão simples assim saber quais despesas geram um crédito ou não. Por isso, não é só fazer despesa e guardar nota e achar que isso tudo vai te dar crédito tributário. Eu trouxe aqui para você 3 redutores ao longo do vídeo, mas existem outros. Então, a grande lição que você deve ter é criar a consciência de que nesse regime do lucro real você precisa necessariamente ser acompanhado por um bom advogado e um bom contador, que vai entender o seu modelo de negócio e validar a sua operação dizendo: isso dá crédito, esse é o crédito, isso não dá crédito, por isso vamos estruturar dessa forma, isso nós não vamos usar e aqui está o resultado final. É desse jeito que deve funcionar a sua operação no dia a dia. Então sim, o lucro real ele leva você para um nível mais avançado de complexidade? Sim, mas o lucro real pode te fazer economizar uma fortuna em impostos. Então a questão aqui é fazer conta e ver quanto resultado você está disposto a gerar, quanto trabalho você está disposto a assumir, a depender da fase que a sua empresa está enfrentando. Então, se a fase é de crescimento, é de escala, é de reinvestimento no negócio, muito provavelmente o lucro real vai fazer mais sentido, mas você precisa se preparar para isso. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi a principal descoberta que você fez nesse vídeo, qual foi a revelação que você teve, ou talvez a dúvida que você ainda ficou, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar ver e responder. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!